Salve, salve, galera! Iniciando mais um episódio no Container Podcast. E hoje eu tô com um cara aqui que com certeza ele pode te ajudar. Por quê? Hoje nós temos uma dor no mercado da construção, todos têm essa dor, que é arrumar mais clientes, né? Então ele é especializado em conseguir clientes tanto para imobiliárias quanto para a construtora. Não sei bem se eu usei a expressão correta, conseguir cliente ou conseguir o lead, mas ele vai explicar aqui. O sobrenome dele é um pouco difícil, é um sobrenome alemão, mas ele é brasileiro. Estou aqui com Klaus Maldaner. Acertei? Acertou, falou bem certinho. Depois de muito treino, né? Treinei bastante. E não é só o sobrenome, não. Eu imagino que se você cair, por exemplo, para o Nordeste, você ficar quieto, lá no Rio de Janeiro mesmo, botar um açúcar, o cara vai falar, esse cara é gringo. Cara, já bate. Hoje de manhã aconteceu, eu fui visitar o stand de vendas de um cliente nosso aqui em São Paulo, de uma construtora. Eu cheguei lá, na hora que eu cheguei, daí tinha algumas pessoas da equipe que ainda não me conheciam, né? Aí o cara que me apresentou, ele falou, esse aqui é o Klaus, veio de lá do Rio Grande do Sul. Aí o cara falou, é claro que veio. Ele disse, é só olhar pra cara dele, o Rio Grande do Sul é Santa Catarina, ele falou. Ou da Alemanha, cara. Se você ficar quieto, porque eu morei no Rio de Janeiro, se você ficar quieto e ir numa praia, o cara olhar pra você, ele fala, esse cara é gringo. Chega nesse ponto, porque realmente é uma outra fisionomia. E o Brasil é legal por isso, né, cara? É, legal por isso. Você vai no Sul, é uma galera de um biotipo. Você vai ali pro Nordeste, é outra coisa. é outra. Assim São Paulo é a mistura. Todo São mundo Paulo é onde é que junta tudo, né? Onde é que junta tudo. Tanto é que vim pra cá também, então. Pra você ter uma ideia, eu sou paulista, mas a minha mãe é pernambucana, meu pai é paraibano. Então, assim, já misturou, já. E meu pai, ele tem, se você ver meu pai, ele é loiro do olho azul. Ou seja, deve ter vindo lá algum europeu. Alguma outra coisa conectou. Algum europeu caiu lá na Paraíba lá e foi misturando a raça. E aí é isso, essa mistura aí, mas Brasil é maravilhoso por isso, tem gosto pra tudo, né? É isso aí. E é isso, mano. Agora vamos falar um pouco aí do seu trabalho, cara. Hoje você atende construtoras, você atende também imobiliárias. Isso. Então você não só faz a captação do lead, você faz todo um trabalho digital, é isso? Fala um pouco aí do seu trabalho. Cara, hoje a nossa agência, a gente começou isso lá no final de 2020, quando começou a surgir toda essa história de gestão de tráfego para negócio local, que na época a galera começou a chamar, e a gente já começou a trabalhar com imobiliárias. Por quê? Porque eu vi essa brecha de mercado porque eu tinha vindo do mercado imobiliário antes de entrar para o mercado digital. Então eu tinha vindo do mercado imobiliário, conheci o mercado digital, conheci o mercado da gestão de tráfego, da gestão de anúncios, e aí que eu vi essa possibilidade de, vou juntar minhas duas áreas de conhecimento e eu vou aplicar isso para imobiliárias para conseguir desenvolver um trabalho bacana para eles. Na época, a ideia justamente era de abrir uma agência onde a gente faria o trabalho da gestão de tráfego, captando leads para essas imobiliárias para depois eles desenvolverem no processo comercial deles. Correto. Tá? Com o tempo, eu comecei a perceber, eu junto com meu sócio, com a minha equipe, a gente começou a perceber que de nada adianta a gente tentar implementar um bom trabalho da captação dos leads se a gente não sabe como que é a organização e a alimentação desse lead, o tratamento desse lead depois da captação dele. E isso é o quê? É processo comercial. E cada vez mais a gente começou a perceber que, cara, hoje o mercado imobiliário, querendo ou não, da parte de captação de clientes através do digital, ele está extremamente atrasado em comparação com muitos outros mercados. Por quê? Porque, cara, hoje se tu for olhar, tem muita imobiliária que nem CRM não tem para conseguir controlar o que tem de cliente em andamento e o que não tem de cliente em andamento. Não deve ter, cara, porque eu tô num processo de alugar apartamento em Alphaville e eu vejo isso. Eu vejo um anúncio no Zap Imóveis, tô falando sobre o que você tá falando. Sim. Eu vejo um anúncio no Zap Imóveis, aí eu vi o apartamento, falo, caramba, legal, é esse mesmo, vou ver. Aí eu clico, aí aparece um WhatsApp. Aí eu mando o WhatsApp,
Aí aparece alguém, ou não sei se é um sistema, você deve saber. Uhum. Aparece: olá, João, recebemos o seu contato, vou direcionar para a corretora tal. Sim. Tem hora que demora 2 dias para a 2 pessoa entrar em dias, contato. Já, eu nem lembro mais, cara. Aí aparece um corretor: ô, tudo bem? Você viu o anúncio? Que anúncio? Eu não sei, É. cara. Eu já vi tantos. E aí que está o problema. Muitas vezes no mercado imobiliário, o recebimento do lead, por mais que ainda existe muito problema de conseguir qualificar bem o lead, que isso depende realmente da estratégia, de como que está sendo feita a captação, mas o pós-recebimento do lead, ele falta muito processo, ele falta muita organização. Não é que as imobiliárias não sabem atender o lead. As imobiliárias, os corretores, normalmente eles sabem atender, mas eles não sabem organizar esse atendimento. E aí o que acontece? Através do digital, a gente monta estratégias para conseguir captar leads em um volume que normalmente é maior do que a captação, por exemplo, através de networking, que é onde hoje o mercado imobiliário normalmente mais se alimenta em questão de vendas. A maioria dos corretores, a principal fonte de vendas dele é networking. Só que o cliente de networking, ele já chega para o corretor ou para a imobiliária com um nível de consciência extremamente alto. O cara já sabe o que ele quer comprar. Ele já sabe, às vezes, o empreendimento, ele já sabe o potencial de compra dele, o potencial de investimento dele, sabe como é que vai funcionar o fluxo de pagamento. Agora, o lead, que ele começa um processo de pesquisa através do digital, muitas vezes ele precisa entender como é que vai ser o processo de compra dele. Então, muitas vezes, esse lead ele tem que ser mais trabalhado para conseguir fazer essa venda no final do processo. Então, normalmente é um processo um pouquinho mais longo. Só que o que acontece? As imobiliárias acostumadas a atenderem cliente de networking, que vem um cliente com nível de consciência mais alto, eles vão lá, fazem um primeiro atendimento com o lead, que às vezes o cara tá no início do processo de pesquisa dele. O corretor, ele pensa, pô, não vale a pena eu destinar tempo para esse lead aqui. Descarta esse lead, ele entrega um pouco de informação, vê que não vai desenvolver atendimento imediato, ele descarta esse lead vai entrar para uma outra imobiliária que vai fazer a mesma coisa, entregar mais um pouco de informação, Vai ficar descartar. rodando. E o cara fica rodando. Que nem um doido, pra lá e pra cá. E aí o que acontece? Esse cara ele vai sendo aquecido por várias imobiliárias durante o processo de pesquisa dele. Vai chegar num ponto que esse cara ele tá tão aquecido que a imobiliária que atender ele no cliente certo, ela vai converter. Esse é o cliente que ele foi aquecido por várias imobiliárias. O que seria o ideal para uma imobiliária? Ela captar esse lead no início do processo de pesquisa dele e ter um formato de um processo de atendimento onde, nesse processo, a própria imobiliária aquece esse lead até ela converter. Por quê? Porque o investimento que ela gastou para captar esse cara lá no início do processo de pesquisa dela, ela não precisou gastar fazer esse investimento por nada. Ela investiu, captou esse cara, manteve na rede de contatos da imobiliária, manteve uma organização boa no CRM com um processo bem definido, aqueceu esse cara até ele chegar num ponto que ele estava com um nível de consciência pronto para desenvolver um negócio. Essa que é a ideia principal que a gente tenta implementar para o nosso cliente. Então, normalmente, a gente sempre fala para o cliente assim, cara, lead captado ele vai ter 2 caminhos no CRM de uma imobiliária ou de uma construtora. Ou esse cara ele converte em venda, ou ele pede para sair do CRM. Por quê? Porque ele não quer mais ser atendido, porque ou ele percebeu que não é o momento de compra dele e ele vai parar o processo de pesquisa dele, ou ele converteu com alguma imobiliária, alguma construtora com um concorrente. Então, esses são os únicos 2 caminhos de um lead dentro do CRM. Não existe a possibilidade de um lead ele ficar parado ali no meio do processo. Então ele tem que ser atendido. Tem que ser atendido, tem que ter processo. Esse que é o principal ponto. Nesse caso, por exemplo, que eu te falei, quando eu entro ali no WhatsApp, eu entrei no WhatsApp, é uma central, digamos assim, que fala que eu... Nesse caso que tu comentou, bem provável que já era um processo de automação de uma primeira filtragem. Tipo, a primeira mensagem automática. Aí eu sou direcionado para alguém. Para um corretor. E aí esse corretor, nesse momento, eu já entrei em um CRM? É isso que você acredita? O ideal, na verdade, seria tu já ter entrado no CRM a partir do momento que tu fez o primeiro envio da primeira mensagem ou fez o primeiro cadastro. Nesse momento, tu já tem que estar no CRM da imobiliária, tá? A partir disso, vai depender de como que foi feito a montagem do processo comercial dessa imobiliária para desenvolver o atendimento. Que nem no teu caso ali que tu comentou, bem provável que no momento que você fez o primeiro contato, você já entrou no CRM da imobiliária. Nessa primeira fase do CRM, você recebe uma mensagem automática dizendo que a imobiliária recebeu o seu contato, recebeu o seu cadastro e que vai ser encaminhado para uma segunda fase de atendimento, que é o corretor. Tá? Aí, essa segunda fase aqui vai depender muitas vezes do atendimento humano, que é do próprio corretor.
E aí tem o caso de, muitas vezes, o processo bem alinhado, no momento que ele chega nessa segunda fase, já vai ter um corretor pronto para te atender imediato. Ou, se o processo não está bem alinhado, eles enviam esse contato para o corretor e aí vai depender de quando o corretor quer te mandar uma mensagem. E aí que tu espera 2 dias para receber um feedback. Aí você já nem lembra. Você nem lembra mais. E engraçado que é um pouco desorganizado eles, porque se eles mandassem assim, olá, senhor João, você viu esse anúncio aqui e fez contato. Aí ali, talvez eu clicasse no anúncio, lembro, mas não, eles falam, tudo bem, você fez um contato aqui e eu tô te retornando, mas cara, será que na cabeça do corretor eu só procurei ele? Não faz muito sentido. Você tá ali, você vai, o que te interessar, você vai chamando, né? Esse que é um ponto que muita imobiliária e construtora não para pensar, mas normalmente o lead que ele é acostumado a desenvolver um atendimento no processo digital, esse lead muitas vezes ele não fez um contato com apenas uma imobiliária, tá? Qual vai ser a imobiliária que vai converter esse lead? A imobiliária que muitas vezes tiver um atendimento mais rápido, e não necessariamente isso é o crucial, mas interfere bastante, tá? Só que a imobiliária que fizer um atendimento consultivo com esse lead. O que isso significa, tá? Muitas vezes o teu contato com essa imobiliária não é o contato que tu vai querer especificamente aquele imóvel que você clicou no anúncio. Talvez aquele imóvel ele só foi o teu gatilho, aquilo que te despertou o interesse em fazer o contato com aquela imobiliária. Só que, se o corretor ele chegar para ti e falar assim, ó, vi que você se cadastrou nesse anúncio aqui, vou te entregar todas as informações desse imóvel aqui, só que às vezes não tem nada a ver com o imóvel que tu está procurando. Então, o que é o ideal para uma imobiliária fazer nesse primeiro contato? Vi que você fez contato através desse anúncio, desse imóvel. Só que antes de eu te entregar mais informações desse imóvel, eu quero ouvir de ti o que exatamente você está procurando. E aí, você como cliente, você como lead, vai retornar essa informação para facilitar o atendimento. Então, faz sentido. a imobiliária ela faz uma consulta de informações para, em cima dessa consulta, levar a melhor opção pro lead. Cara, pensa um exemplo quando tu vai pro médico. Quando tu vai pro médico, tu fala para ele o teu primeiro sintoma, que é a primeira coisa que tu identificou. O médico vai pedir para tu passar mais informações e, em cima disso, ele vai te dar um diagnóstico. O corretor tem que fazer a mesma coisa. Exatamente. Então, pelo que eu estou entendendo aqui, existe um nível muito grande de falta de preparação para poder atender. Porque assim, e isso muitas vezes é igual eu falei lá no início. Não é que a imobiliária não sabe atender o lead, tá? Os corretores muitas vezes eles estão muito bem preparados para atender o lead que ele já está com um nível de consciência de compra alto, tá? Que é mais fácil desenvolver, por exemplo, conseguir levar esse cara para uma visita de um stand, conseguir levar esse cara para uma visita de um imóvel e assim por diante, tá? Só que até chegar nesse ponto, muitas vezes que as imobiliárias, as construtoras, os times de vendas, eles não estão preparados para aumentar o nível de consciência do cara até chegar no ponto de convidar ele para uma visita. E isso é uma das principais dores do mercado imobiliário, não só de imobiliárias, mas de construtoras, e que muitas vezes eles nem sabem dessa dor. Por quê? Porque eles não têm métricas do processo comercial deles. Eles não sabem a taxa de aproveitamento, por exemplo, de leads que entraram, que desenvolveram em todo o processo de vendas até chegar num fechamento final. Entendi, legal. Agora vamos falar um pouco sobre construtoras, né? Para entrar um pouco na minha área aí, na minha dor, de como captar um cliente. É o mesmo processo, ou um processo diferente? Porque o cara que procura uma obra, o perfil dele é um pouco diferente do cara que procura um apartamento, uma casa. Perfeito. Normalmente são empresas também que me procuram. Como que vocês fazem esse tipo qual que é o trabalho de vocês nesse sentido? Você diz no caso de, por exemplo, uma construtora que já está com lançamento para vender os empreendimentos daquele lançamento para o cliente final ou para o investidor? Não, não é vender, não. É captar clientes para a obra. Você faz esse tipo de trabalho também ou não? Ou seu foco é... Digamos assim, de a construtora captar o cara que vai ajudar, por exemplo, na empreitagem da obra. Ou, por exemplo, eu sou uma construtora. Tá. Eu sou uma construtora. Eu preciso de clientes que queiram me contratar como construtora. Entendi. Esse tipo de trabalho você também desenvolve? Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui.
eu faço piso elevado. Uhum. Eu faço piso elevado, é um dos meus fortes. Então eu faço anúncio no Google. Eu fiz um Tá. site, o nome da minha empresa, Pisos Elevados. Uhum. O cliente vai lá no Google e procura piso elevado. Aí ele cai no site e no site tem o WhatsApp e tem um formulário de contato Sim. que eu recebo esses leads. Para trabalhar, daí para depois fazer um orçamento e fazer o fechamento. Isso, como não é uma demanda muito grande, eu mesmo faço comercial aqui pelo WhatsApp. Uhum. Então, dificilmente alguém liga. Sim. Normalmente o cara manda o WhatsApp e tal, aí eu vou lá, olho o WhatsApp, aí já tem a mensagenzinha lá, olá, somos a solução, como pisos elevados, como posso ajudar? Aí o cara já fala, Uhum. estou precisando cotar um piso elevado, etc e tal. Aí ali eu já vou fazendo essa filtragem que você falou, né? Sim, perfeito. O que eu queria entender é, quando você fala que vocês fazem a mídia para imobiliárias e construtoras, é esse tipo de trabalho também ou não? Você está focado em arrumar, em fazer o cliente ter lead para vender imóvel? Tá, perfeito. Para construtora, hoje os trabalhos que a gente executa é justamente a parte da construtora que ela já tem programado um pré-lançamento, tá? Então ela já tem toda a obra definida e ela quer começar a divulgar para a pessoa que vai comprar os imóveis daquela obra. Ah, tá, Então, entendi. o trabalho para a construtora que a gente desenvolve, ele não é esse, por exemplo, no teu caso de, por exemplo, uma pessoa que vai fornecer a parte de piso É para vender elevado o para essa. imóvel também. É para vender o imóvel também. Só que a diferença aqui, as construtoras que a gente atende são as construtoras que muitas vezes têm seu próprio time comercial e não dependem apenas de vendas de imobiliárias. Entendi. Então a gente implementa o mesmo processo comercial para vender os apartamentos, mas para construtoras que também têm seu time comercial interno executando essas vendas, né? Entendi. Então o trabalho é o mesmo trabalho que você executa, porém apenas ali quem recebe, em vez de ser uma imobiliária, é a construtora. É Por a exemplo, a construtora. Cirela. Cirela, ela tem o corpo de vendas dela, que é a Selling, se eu não me engano, Sim. não lembro agora. E aí tem a Lopes, que também vende o apartamento. Então você pode fazer captação de cliente para a Lopes e você pode também fazer captação de cliente para as construtoras. É isso aí. Por exemplo, um caso aqui de São Paulo que a gente desenvolve trabalho com eles é a construtora Vivarium, que é uma construtora que constrói na Vila Formosa, tá? Aqui do lado, você sabe, Isso, né? aqui do lado. Eu tava hoje de manhã ali no stand de vendas deles. E essa construtora, eles têm um formato onde o processo de venda deles é praticamente 100% interno. Eles têm um time de vendas sensacional interno lá. Eles têm um processo de vendas muito bem definido. O que a gente faz? A gente, junto com a construtora, desenvolve a captação desses clientes que têm interesse em compra dos empreendimentos e faz o acompanhamento desses leads até chegar na fase final de compra. Você tem um acompanhamento de onde está ali. Em qual fase, por exemplo, o lead entrou. Beleza, o lead entrou. Em qual fase do CRM que ele está? Ele está na fase de primeiro contato, de segundo contato, terceiro contato de encerramento? Ele está em fase de atendimento, de visita, de proposta, de negociação? Como que são as taxas de aproveitamento de cada um desses leads dentro do CRM? Então, tudo isso faz parte do acompanhamento do comercial que a gente faz com o nosso cliente. Então, você fornece o CRM, é isso? A gente hoje não fornece CRM. Por quê? Porque a grande maioria das construtoras e imobiliárias eles já têm um plano de CRM contratado. A gente adapta o nosso processo comercial para dentro de um CRM. Porém, a gente está na pesquisa de um CRM onde a gente consiga fazer uma parceria para implementar para todos os nossos clientes. Onde nesse CRM a gente sabe que vai ter um atendimento completo para conseguir fornecer para o cliente de uma forma padronizada. Entendi. Então, mas ainda não encontramos. Então, é uma busca que a gente está fazendo para conseguir entregar para o cliente. Porque aí você pode chegar e oferecer um pacote completo. Eu acho que vai ficar mais. Isso. Porque hoje, por exemplo, tem construtora, tem imobiliária que uma utiliza o RD Station, outra utiliza o Vista, outra utiliza o Kenlo. Todos eles são CRMs com um trabalho bem parecido. A diferença, às vezes, é como que vai fazer a integração com toda a parte de marketing, como que a gente vai montar os funis de atendimento dentro deles e assim por diante. Então, a gente adapta o nosso processo comercial para dentro de cada CRM. Mas a nossa busca justamente é conseguir achar um CRM que ele se adapte bem ao nosso processo de trabalho para a gente implementar para todos os clientes de uma forma padronizada, né?
Legal, cara, muito bom. E hoje você tem essa mudança, né, para São Paulo, né? Porque vocês É, estavam no Sul. E como você está vendo aí? Você já tinha clientes aqui em São Paulo? já tinha. Isso, na verdade, a minha equipe, o meu escritório, fica lá em Garibaldi, no Rio Grande do Sul, lá onde é que fica toda a nossa equipe, a nossa empresa. E o mercado de São Paulo, a gente já trabalhava com algumas imobiliárias e construtoras aqui da região, na Grande São Paulo, Alphaville e assim por diante. E aí que a gente viu uma possibilidade de crescimento da nossa empresa no mercado de São Paulo. Então, por isso que agora a gente optou por, nesse período, ou talvez não foi definido ainda se vai ser um pequeno período ou se é uma mudança definitiva, que eu estou vindo para São Paulo justamente para estar mais próximo dos clientes daqui, facilitar nesse processo comercial, para eu estar inserido dentro do mercado onde é que a gente trabalha, assim como também a gente está presente no mercado de Balneário Camboriú e região, onde lá a gente também sempre visita o cliente, entende um pouco mais sobre o mercado que o cliente trabalha, os empreendimentos que eles estão trabalhando, porque essa conexão direta com o cliente ela é importante também. Não Exatamente. adianta eu tentar entender o meu cliente de forma distante se eu não conhecer presencialmente o mercado que a gente está trabalhando, porque cada mercado tem sua peculiaridade. E muitas vezes dentro de uma mesma cidade, dentro de um mesmo bairro, imobiliárias que podem ser vizinhas, construtoras que podem ser vizinhas, eles trabalham com empreendimentos e públicos completamente diferentes. Então essa proximidade ela é boa justamente para conseguir criar essa conexão com cada uma das empresas para melhorar no resultado, né? Muito bom, cara. E hoje você vê o mercado, esse mercado, você vê algo assim que aqui em São Paulo pode crescer muito para você? Cara, o que mais está chamando a atenção aqui no mercado de São Paulo é o mercado de estúdios. Mas é o mercado Estúdios. que está me chamando a atenção, por quê? Porque é um mercado que a gente sabe que São Paulo tem muita demanda. Então, muito investidor está olhando para o mercado de São Paulo porque é um mercado de fácil entrada, a barreira de entrada para um investidor de estúdio não é tão alta e que tem uma previsão de rentabilidade boa depois que esse estúdio está pronto para uma locação, seja Airbnb, seja uma locação mensal. Então, ele é um mercado que já está em um crescimento muito grande, mas eu acho que ele ainda vai crescer muito aqui em São Paulo, cara. Sim, cara, por onde eu passo, eu vejo lá estúdio 20 metros, 30 metros. É. Eu fiz um orçamento na sexta-feira. Eu fui em um prédio, tem que entregar agora no final do ano. E ele está totalmente cru. 26 metros e 40 metros. Uhum. E eu tava até conversando com um corretor lá embaixo e tal. Ele falou que foi vendido 50%. Então, ao meu ver, eu não sou do ramo imobiliário, mas teve algum erro ali. Não sei se valor, não sei se tem Sim. muita demanda ou se falta mídia. Cara, O prédio tá erguido já. já está pronto e Tá erguido, entregue. falta acabamento. Não, é para entregar no final do ano. No final do ano agora. Tá. Nós temos um É, ano, né, para entrega. 50% de vendas nessa fase do empreendimento é complicado, cara. Já era para ter vendido mais. Teria que ter uns 70, 80% já encaminhado para venda, assim. A ideia é que quando estiver pronto já vendeu tudo? Ou fique pouca Não coisa? necessariamente. Claro que é o mundo ideal, tá? Mas não são todos os casos onde se consegue vender todos os imóveis antes da finalização da obra, tá? Certo. Assim como também tem casos, cara, eu já vi casos de onde os caras conseguiram vender 100% da obra em período de lançamento. Então, são casos e casos, depende muitas vezes da estratégia de marketing daquele empreendimento, da demanda reprimida que tem daquele empreendimento, como que eles trabalharam a parte de divulgação para o público-alvo específico, porque muitas vezes a leitura da construtora, eles estão pensando em às vezes fazer um empreendimento que boa parte daquele empreendimento vai ser vendido para comprador final, por exemplo, que é o cara que vai comprar na planta para morar quando o empreendimento estiver pronto, sendo que ele poderia ser um empreendimento que se batesse numa estratégia muito mais forte para investidor que pensa em rentabilidade ou investidor que pensa em liquidez, faria mais sentido. Então, às vezes, é próprio erro de estratégia de marketing. Só que, cara, são muitas variáveis que interferem nisso. É difícil dizer, assim, o erro da construtora quando eles não conseguem vender muitos apartamentos durante o período de lançamento ou até o final da obra, é isso.
Não, é difícil dizer, é só analisando toda a estratégia dos caras mesmo para conseguir dizer Para isso. entender. E você entra no ramo, no corpo comercial, por exemplo, uma consultora tem ali 20 corretores, Uhum. tá? Quando você vai fechar esse cliente, você entra para entender, para falar com os corretores ou você não tem acesso? Você apenas fornece o lead para ele? Depende o caso, tá? Depende o caso da abertura da própria construtora. Normalmente, as construtoras que já têm time comercial, eles têm um próprio gerente comercial ou gerente dos corretores, tá? O contato nosso da nossa empresa normalmente é o contato mais próximo com o final da venda é com o gerente. Por quê? Porque é difícil eu pegar feedback detalhado de todo o time comercial que faz atendimento. Só que o gerente comercial ou o gerente dos corretores, ele normalmente ele tem acesso a todas as informações de como que está sendo desenvolvido o processo de atendimento deles ou o processo comercial deles. Então, normalmente o nosso contato ele é, digamos, com a fonte onde a gente consegue pegar todas essas informações. Se não tiver essa fonte, a gente organiza da melhor forma possível para conseguir pegar um feedback mais detalhado possível sobre os leads que estão entrando e como que está sendo o processo com esses leads. Porque assim, o ponto crucial é a gente como agência de marketing, a gente está montando a estratégia, só que a gente precisa ter a comunicação bem alinhada, coletando informações do passo final, que é quem está fechando a venda com o cliente. Porque se a gente não tiver bem alinhado esses dois pontos, é aquela briga que tem em toda empresa de qualquer ramo, que é o time comercial brigando com o marketing. Sim. A nossa ideia é unificar tudo isso em um único trabalho. É alinhar o marketing com o time comercial. Por quê? Porque é o time comercial que vai nos dizer se a nossa estratégia está correta. Se o time comercial ele não está tendo um bom aproveitamento, a gente tem que entender. O erro está na nossa parte da estratégia ou está na parte de alinhamento comercial? E a gente analisa todo o processo, todas as métricas para entender aonde que estão os gargalos da nossa estratégia. Entendi. O foco de vocês é venda de apartamento ou vocês também têm clientes que querem alugar imóveis? Perfeito. Nós temos alguns casos de clientes que trabalham com aluguel, tá? A questão do aluguel, estratégia de tráfego pago para aluguel, ela dificulta um pouco, por quê? Por causa da rotatividade. Ou seja, cara, tu vai pegar um mercado, por exemplo, igual lá em Alphaville, às vezes um imóvel que ele vagou hoje e amanhã ele já está com fila de espera já para ser alugado. Sim. Então, a estratégia de tráfego, normalmente para aluguel, ela é mais dinâmica. Então, por isso que muitas vezes tem imobiliárias que trabalham com aluguel que eles nem investem em anúncios, ou eles dependem apenas de portais imobiliários. Por quê? Porque tem uma demanda maior. Agora, para venda, não. Para venda, o processo ele já é mais longo. Então, não é rápido para conseguir vender um imóvel. Então, a estratégia também ela é um pouco diferente. A gente tem casos de imobiliárias que trabalham também com aluguel, mas o nosso foco é mais voltado para venda. Para venda, tá. Uma outra questão é a forma de mídia de vocês. Uhum. É Facebook, é Instagram, é YouTube, Google. O que dá mais certo hoje? Cara, o mais certo ele funciona quando a gente unifica todas as plataformas, tá? Por quê? Porque não adianta a gente só pensar em estratégia de captar o lead e jogar esse lead para dentro de uma imobiliária. A gente bate muito no ponto onde, dentro do nosso trabalho, a gente se baseia em três principais pilares. Que é o quê? Criação de posicionamento e captação de dados para imobiliária ou para construtora, tá? Captação de leads e processo comercial. Esses três pontos eles têm que estar alinhados, tá? Captação de leads entra o processo, por exemplo, de remarketing, de captação de lead frio, que o que é o lead frio? É o lead que não conhece a imobiliária ou a construtora. Não é o lead que não desenvolve. É o lead que apenas não tem conhecimento sobre aquela empresa. E aí o que acontece? No primeiro pilar, que é posicionamento e captação de dados, é onde a gente investe em anúncios para tornar aquela imobiliária ou aquela construtora mais conhecida. Então a gente ganha mercado através de anúncios. Como que a gente faz isso? Através de Google, através de YouTube, através de Instagram, através de Facebook. Então a gente unifica a estratégia em todas as redes sociais que fazem sentido para aquela imobiliária. Tá? Entendi. Normalmente as principais plataformas que a gente utiliza é o Meta, que abrange daí Facebook e Instagram,
Google, que daí abrange rede de display, sites parceiros, YouTube, rede de pesquisa e assim por diante. Por exemplo, eu tô em Alphaville, eu sou um construtor, eu vou lançar um prédio. Uhum. Então, em que momento eu te contrato? Você cria a parte de mídia para esse lançamento de captação, ou você ajuda também no marketing imobiliário de como o nome do empreendimento, imagens visuais? Você também faz isso ou não? Você Perfeito. só entra, não, já está tudo pronto, eu só vou conseguir, só vou te trazer o cliente, Uhum. O o nosso lead. processo ele inicia quando o empreendimento ele já está, digamos, pronto para ser lançado. Que é quando já tem material desse empreendimento, já tem, por exemplo, imagens de renderização do empreendimento para a gente utilizar no processo criativo, já tem toda a parte de como que vai ser o empreendimento para a gente conseguir ter as informações de como que a gente vai fazer os anúncios. Então, por exemplo, a construtora ela já está com o planejamento, ela está com o empreendimento pronto para entrar em fase de pré-lançamento, é nesse momento que ela nos contrata. Que aí, a partir de todo o trabalho que eles desenvolveram desse empreendimento, a gente coleta todas essas informações e materiais e monta a estratégia de marketing deles. E aí que a gente começa a fase de captação do lead para entrar no processo de vendas desse empreendimento. Agora eu entendi perfeitamente. Porque eu entrevistei aqui, não sei se você conhece o Alan. Sim, o Alan Marcel, Isso. conheço o trabalho dele. E aí ele faz. Eu acho que ele faz um trabalho antes de você. Eu acho não, pelo que eu entendi, ele faz o trabalho antes de você e você já vem mais na ponta, que é de realmente tráfego e captação do lead. Ele já Isso aí. cria toda a estrutura um pouco antes. Eu não conheço detalhadamente o trabalho dele, mas ele, pelo que eu conheço, ele trabalha também na parte de estruturação, digamos, do lançamento. Exatamente. O nosso foco justamente é quando isso tudo já está estruturado, como que vai ser a estratégia para captar o cliente. Você vai dar um volume É. de lead para ele Então vender. eu capto o lead depois que o lançamento ele já está bem estruturado e a gente monta a estratégia de o que é feito com esse lead até ele chegar no processo de assinatura de contrato. Entendi perfeitamente agora o que você faz. É muito bacana. Então eu acho que você está no lugar certo na hora certa, porque São Paulo é realmente o epicentro hoje, né, do lançamento. Eu não lembro de ter tido algum outro momento que eu passei na rua. Eu não entendo do mercado imobiliário, não sei números, mas eu passando na rua, eu não lembro de outro momento de você ver tantos stands de vendas. Cara, tá gigante a expansão do mercado. Hoje de manhã mesmo, um cliente nosso, a gente estava conversando aqui o quanto que está acontecendo de várias construtoras comprando terrenos e casas em bairros considerados residenciais, que não tem tanto prédio, para expandir ainda mais esses empreendimentos. Cara, os próximos anos aqui na região de São Paulo tem muitos bairros que vai literalmente verticalizar o bairro. Por quê? Porque nos bairros principais já tá tudo virado em prédio. Agora tem que Exatamente. começar a ir para os outros bairros para começar a crescer também, né? E aí eles vão vir derrubando as casas ali e E lançando os empreendimentos novos. e lançando empreendimentos novos. Então, assim, com o tempo, acho que a tendência é a sua empresa crescer cada vez mais aqui nesse mercado, Sem porque dúvida. vai ter demanda, né? Já vai existir essa É isso demanda. aí. E eu acho que a visão que você teve é perfeita, porque você estando aqui é o network, né? Você vai conhecendo Fica mais outras pessoas. próximo do cliente. Você está mais próximo, porque você está lá no Rio Grande do Sul, beleza, você pode fazer uma call, você pode vender, mas você estando aqui, você indo visitar, não, vamos marcar uma reunião presencial. Tudo bem que você poderia fazer isso também, Sim. vindo de lá, mas aí seu custo ia ficar um pouco alto. E você estando aqui, você indo na direção do cliente, eu acho que E é a organização de agenda, porque assim, os dois principais mercados que a gente atende é litoral de Santa Catarina, então pega toda a região ali desde Porto Belo, Itapema, Balneário Periquê, Balneário Camboriú, até a região de Balneário Pissaras, Balneário Penha. Então ali é um mercado que a gente já tem uma gama de clientes bacana e que a gente já trabalha. E outra região que a gente trabalha é aqui a Grande São Paulo. Então, Grande São Paulo e mais voltado para o interior, por exemplo, então Alphaville. Alphaville já é um mercado diferente do que a Grande São Paulo. Alphaville, o principal foco que a gente trabalha lá é mais voltado a casas em condomínio.
Então a gente não trabalha com o público de investidor normalmente. Lá é um público que normalmente vai ser o comprador final do imóvel, pelo menos dos clientes que a gente trabalha até hoje. Então já são outros tipos de estratégia que também a gente tem que se preocupar em conseguir qualificar esse cara através do anúncio e ter um processo comercial também para conseguir vender no final, né? Você também trabalha para um corretor ou o seu foco mesmo são as imobiliárias? Porque pode ter um corretor que já Uhum. está bem capitalizado, que trabalha com, por exemplo, casas de altíssimo padrão. Sim. Esse cara pode ser seu cliente ou não? Pode ser nosso cliente. Tem casos de corretores autônomos que a gente atende já, que a gente consegue desenvolver um trabalho super bacana e sem ter uma grande estrutura de imobiliária com equipe. Por quê? Porque ele é um corretor que ele tem todo esse nível de consciência de como que funciona o nosso trabalho. Que a gente comentou, já está capitalizado para conseguir fazer esse desenvolvimento, então tem um planejamento mais concreto para a gente conseguir executar isso. Legal, cara, legal. Porque, inclusive, a minha irmã é corretora de imóveis, né? E ela me perguntou recentemente, eu quero aprender a fazer tráfego. Hoje ela Uhum. trabalha em uma imobiliária, em uma grande imobiliária. Sim. E aí ela comentou comigo, porque eu sempre fui curioso, né, nessa questão de tráfego. Tanto que o Google eu faço As próprias campanhas para ti. isso, que é uma campanha simples do piso elevado. Então, Sim. é simples, e Já gera demanda, já tá bom. pra mim já tá bom, então eu mesmo faço. E aí ela perguntou, olha, eu quero aprender mais, como que eu faço? E eu falei, olha, faz um curso de tráfego pago, entendeu? Eu sei que você vai estar no plantão ali, se você tiver tempo, porque ela fica no plantão. Sim. Mas ela é um potencial cliente, né? Então, se ela se organizar para isso, eu não sei qual que é a condição, mas Sim. você poderia atender também a corretores, que Sem não deve dúvidas. ser seu foco, né? Seu foco seria não as não é imobiliárias. tanto foco porque normalmente a demanda do corretor ela é mais voltada normalmente a só a captação do lead. Então, por exemplo, um daqueles pilares que eu te comentei, que é a criação de captação de dados e posicionamento, que é uma visão a médio e longo prazo, essa parte muitas vezes depende de mais estratégia. Correto. Então, esse caso ele faz mais sentido para uma imobiliária. Por quê? Porque a imobiliária ela precisa pensar no médio e longo prazo também, porque senão ela vai estar sempre brigando no leilão pelos leads que está todo mundo anunciando pelas mesmas pessoas. O corretor ele não precisa se preocupar tanto com essa parte de captação de dados. Por quê? Porque a demanda dele é só de captar o lead e conseguir ele mesmo atender e desenvolver. Então, muitas vezes, tem muitos corretores que eu conheço que conseguem sozinhos fazer um bom trabalho de tráfego. Por quê? Porque ele é um trabalho mais simples, ele não depende tanto de estratégia. Sim, Então, é só para ele. É só para ele. Ele capta para ele mesmo, ele que atende, ele que analisa se o lead tá bom ou se não tá, ele que faz. Só claro, Vai ficar limitado se ele não for um bom depende gestor. do ponto de conhecimento do corretor também, porque às vezes o corretor ele consegue fazer umas boas campanhas, mas ele não tem estudo suficiente relacionado Ele não a vai ser um tráfego. especialista em tráfego, senão ele vai deixar de ser corretor. Assim como eu, por exemplo, eu cresci, eu era corretor de imóveis, não seguindo o mercado, por quê? Porque meu foco foi do mercado digital. Então, tenho liberdade para conseguir vender imóveis? Tenho, mas não, eu sei que eu não vou executar bem esse trabalho, né? Ou você faz uma coisa ou outra. Você vai ter que atender, você vai ter que recepcionar, mostrar o apartamento, mostrar a casa. Isso aí. É outro jogo, é outra outro coisa. jogo. Eu também já fiz muito isso e passei a ser construtor, a empreiteiro. Sim. Foi mais ou menos parecida a história. Você caiu pro digital, eu caí pra obra. Mas o início foi na corretagem também. É isso aí. E é isso, Klaus. A gente está com o nosso tempo um pouco curto aqui, mas hoje, então, o seu foco estar vindo para São Paulo é para realmente entrar no mercado, já estar no mercado, você já está, né? Sim. É crescer no mercado aqui de São Paulo, atendendo imobiliárias, atendendo construtoras. Isso aí. Então, assim, deixa aí uma mensagem aí, vende seu produto, se... Perfeito. Aí você fala ali para aquela câmera ali, então se você é imobiliária ou se você é construtora e você quer vender o seu imóvel, fala com o Klaus que ele vai vender aí a
o serviço dele agora. Isso aí. Igual eu comentei, eu acho que o principal ponto é que se a imobiliária ela quer deixar de sofrer com essa história, porque isso realmente acontece. É uma dor. É uma dor comum. De a imobiliária muitas vezes já investir muito em dinheiro, a construtora já investir muito dinheiro em tráfego, não saber exatamente se esse dinheiro foi um bom investimento, se não foi, o que gerou de resultado, falta de métricas. Então, no momento que a imobiliária ela toma consciência de que esse investimento ele pode ser benéfico para a empresa, mas que precisa ser feito de uma forma mais profissionalizada, linkando esse investimento em marketing com o processo comercial, é aí que entra o nosso trabalho. Então, se tiver alguma imobiliária ou construtora que pretende desenvolver esse trabalho, a gente está à disposição para conseguir desenvolver isso para vocês. É isso aí, galera. O homem tá vindo aí para São Paulo, para Alphaville, tá vindo forte. É isso aí. Vindo para incomodar o mercado aqui. Vindo para incomodar. E já vou fazer o convite para você também. Já fiz isso formalmente, mas vou convidar aí online agora, né? Conecta Constru, dia 6 de abril. Vai ser um evento para construtores, imobiliárias, engenheiros, arquitetos. Nós vamos realmente unir, conectar essa galera para ter mais resultados, ir para o próximo nível. Se você está travado, você vai destravar. E se você está tendo resultado, você vai ter a oportunidade de ter mais resultado fazendo network. Gostaria de convidar você. Sem dúvida, já tá na agenda a data já. É isso aí, vocês estando aqui, 6 de abril, Conecta Constru. Gostaria de agradecer, Klaus, pela disponibilidade, você ter vindo aí, tá? Eu que agradeço o espaço também, a oportunidade de estar aqui. A gente está se conhecendo aí agora, mas tenho certeza que nós vamos estreitar aí o relacionamento, vamos estar junto aí em Alphaville. Já encontrei você na igreja domingo. É, verdade. Só que você foi lá pro café do shopping, eu falei pra ele no café da igreja, ele foi pro café lá do shopping Guatemi. Ainda o cara tá com dinheiro, né? ele já quer ir no shopping, já gastar. Mas no final deu tudo certo e é isso, irmão. Agradeço aí pela oportunidade e espero que a gente possa crescer juntos. Sem Valeu? dúvida. Show de bola. Valeu, galera. Tamo junto. Valeu, obrigado.